E agora já começamos a fazer a gravação para o YouTube. Queremos deixar aqui a nossa palavra também de boas-vindas aos nossos irmãos e irmãs que nos acompanham, que gostam de ouvir as meditações de nossa igreja. É uma galera boa, né? Não é aquele grupo enorme de pessoas, né? Como a gente vê em muitos vídeos, mas sempre a gente encontra pessoas querendo ouvir uma palavra e sabe que vai encontrar uma palavra de vida, uma palavra de reflexão, uma reflexão que é profunda, que é diferente daquilo que muitos pregadores estão fazendo ultimamente, que são aquelas mensagens rasas, mensagens motivacionais, que parecem mais programas de entretenimento do que qualquer outra coisa. Nós aqui, isso é um princípio que eu uso na minha vida desde quando eu fui estudar teologia. O meu professor de homilética, ele quando avaliou o meu sermão, lá no primeiro dia, ele disse: Irene, continue assim, porque a sua mensagem, ela tem um conteúdo bíblico e isso faz falta nas nossas igrejas. Eu achei aquilo tão importante nos meus 19 anos de idade, 20 anos de idade. Ele disse: eu vou fazer isso, a minha vida inteira vai ser para pregar a palavra de Deus. A minha ênfase será a palavra de Deus. E como é que eu faço isso? Eu faço isso lendo a Bíblia com as contribuições das leituras que eu tenho. Eu tenho uma bagagem de leitura, não falo isso para me envaidecer com os irmãos, mas a minha condição de vida, desde a adolescência, foi de ler muito. Então eu tenho um nível de leitura que é algo assim, até para mim, assustador. Eu acho até que não precisava de ter lido tanto, mas as minhas condições me levaram a isso. Então eu já li de tudo nessa vida, e continuo lendo. Hoje pela manhã estava lendo um texto escrito por Jung, porque um texto me chamou a atenção e logo imediatamente eu acessei o livro e fui ler aquelas informações dele. É assim que eu sou. Eu leio até bula de remédio. Quando vocês menos imaginarem, eu estou lendo as bulas de remédio todas. Manual, embalagem de bananada, eu leio tudo mesmo. Tá bom, gente? É meu costume fazer isso. Eu sou um leitor voraz. Gostaria de não ser, mas porque isso me causa assim, problemas, porque às vezes fico escutando as pessoas falando: de onde esse cara tirou isso? Com quem ele estudou para dizer uma pataquada dessa, uma besteira dessa? Esses dias eu li num jornal, um grande jornal do nosso país, e a pessoa fazendo uma análise econômica, um economista formado, assim, eu disse: meu Deus, em que faculdade esse sujeito se formou para tirar uma conclusão dessa? Ou ele está muito mal intencionado, ou ele foi muito mal formado. As duas coisas falam muito mal sobre ele. Se ele é um economista da qualidade que ele diz que é, então essa informação destrói toda a imagem dele. Tudo aquilo que ele aprendeu na vida dele acabou de ser destruído agora. Eu sou assim, gente, eu fico quieto, mas eu fico dizendo: meu Deus do céu, como é que essa gente tem coragem e nem fica vermelho falar besteira nessa vida, né? E tem muita gente fazendo isso, né? Internet, então, às vezes Solange está vendo os videozinhos dela, aqueles momentos de distração que a gente tem, aí a pessoa começa a falar, você diz: meu Deus do céu, o cara perde tempo falando um negócio desse, e tem gente que ouve. E tem gente que ouve, que não é capaz de discernir aquilo que está ouvindo. E é isso que tem acontecido. E eu sou esse diferencial. Eu não gostaria de ter esse conhecimento que eu tenho. Eu acho que eu seria mais feliz se eu tivesse aquele conhecimento raso, aquelas informações menores. Eu seria uma pessoa mais feliz. Mas, infelizmente, eu tive essa experiência. Ou felizmente, eu não sei, né? Porque às vezes a ignorância é uma bênção. Às vezes a ignorância é uma bênção, ela faz bem mesmo. A gente fazer ouvidos moucos para determinadas coisas é ato de sabedoria. Ato de sabedoria. Mas só que a pena que eu levei a vida inteira para saber. Aprendi isso agora, tá, gente? Eu aprendi isso agora. Porque quando eu era mais novo, eu interrompia na lata.
mas graças a Deus, hoje eu escuto com mais paciência. Hoje eu tenho um coração mais compassivo para essas reações. Bom, gente, então nessa sequência que nós estamos, na meditação do texto que escolhemos, que é o Credo Apostólico, nós chegamos à segunda afirmação de fé, que os primeiros cristãos entenderam que era importante que a gente construísse a nossa fé. Na semana passada nós falamos sobre a crença em Deus. Crer em Deus, o grande desafio que a gente tem. E eu acho até que é um desafio muito grande para nós dizermos que Deus existe. Nesse tempo que nós vivemos, em pleno século XXI, a gente ser aquele grupo de pessoas que afirma a sua crença em Deus. É um grande desafio. Hoje nós somos a exceção. Já foi tempo que crer em Deus era a regra. Hoje, crer em Deus é uma exceção. Hoje nós somos a exceção deste mundo. E como exceção, às vezes até nos comportamos com uma fé semelhante à fé do diabo. Porque o diabo também crê, não é verdade? O diabo crê. Crê e até se estremece, diz a Bíblia, né? A Bíblia diz que o diabo crê e até se estremece. E tem muito cristão com uma fé semelhante à do diabo. Sabe que Deus existe, mas não permite que Deus realize o seu poder na sua vida. Que se acha autossuficiente e que quer fazer aquilo que vem à sua cabeça. Crer em Deus é um desafio, porque é aquilo que nos interpela a depender de Deus. Depender de Deus. Deixar Deus ser Deus. Esse é um desafio muito grande. E hoje nós vamos ao segundo artigo dessa declaração de fé, que era o Credo Apostólico, que fala sobre a fé em Jesus Cristo. Cremos em Jesus Cristo. Essa é uma grande afirmação da nossa fé. Somos cristãos, não é porque frequentamos uma igreja, não é porque fomos batizados numa igreja, não é porque a gente pertence a uma família religiosa. Somos cristãos porque cremos e seguimos a Jesus Cristo. Esse é realmente o grande fator que nos faz cristãos. Você não é cristão porque segue um pastor. Você não é cristão porque segue uma doutrina. Você não é cristão porque tem um comportamento A, B ou C, porque segue uma moral. Você não é cristão por causa disso. Não é isso que faz você ser cristão. Ah, porque os cristãos pensam assim. Os cristãos só fazem uma coisa. Eles seguem Jesus Cristo. Jesus Cristo e seu ensino, o seu exemplo. Somos imitadores de Jesus. Tratamos as pessoas da mesma forma como Jesus tratou. E é isso que vamos ver hoje na nossa mensagem. Escolhi o texto, que é um texto bastante curioso, que é o encontro de Filipe com o eunuco, naquela carruagem no caminho, né? Quando estava indo o eunuco etíope, que era uma grande autoridade política na Etiópia da época, um país que na época era muito rico, e ali o grande ministro da economia etíope, que era isso que ele era, que era um eunuco, estava lendo o livro do profeta Isaías. E o Espírito Santo conduz Filipe a parar aquela carruagem. Estava o ministro, olha que grande ousadia, e perguntar: você entende o que você está lendo? Aí disse: não, mas posso entender se tem ninguém aqui para me explicar. Aí ele começa a explicar aquilo que a profecia de Isaías estava dizendo, daquele que iria vir para sofrer em nosso lugar, para dar a sua vida em resgate da gente. E aí o eunuco, num dado momento, pergunta: e aí, eu tenho aí água, eu posso ser batizado? Já assim, na lata. Aí, sim, é o texto que escolhemos para essa hora. Atos 8:37. Disse Filipe: você pode, se crê de todo o coração. E o eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Uma única declaração de fé foi suficiente para dizer: esse aí está convertido. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é um filósofo,
ele não é um profeta, ele não é um líder, ele não é um político, ele não é uma celebridade, ele não é TikToker, ele não é YouTuber, ele é o Filho de Deus. É a ele que eu sigo, é a ele que eu quero seguir, é a ele que eu quero seguir. E isso então foi suficiente. Gente, essa era a tônica do credo apostólico. Era preciso afirmar para crer, e afirmar que se crê na pessoa de Jesus Cristo. O segundo artigo do credo apostólico diz assim, a segunda declaração, se eu posso dizer assim, porque não é um artigo numerado, né? É uma frase, é uma afirmação, é uma declaração de fé. Então, a segunda declaração de fé do credo apostólico é a respeito da pessoa de Jesus. E diz assim: creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. E depois, claro, isso aqui já estamos nessa frase do eunuco, estamos ainda num período muito primitivo da declaração de fé. Mas, quando chega o credo apostólico, que deve ser mais ou menos no ano 60, no ano 70 do primeiro século, nós já temos aí uma elaboração. Essa elaboração vai ser modificada durante os 5 primeiros séculos do cristianismo, até chegar o famoso credo de Nicéia, ano 390, mais ou menos, quando ali se declara que Jesus é aquilo que os dogmas da igreja diz. Nós não vamos entrar nesse aspecto dos dogmas, porque eu não quero entrar na discussão do credo de Nicéia, porque seria bem complicado a gente falar de certas coisas, né, que declara, por exemplo, que ele é Deus de Deus, declara que ele é um com Deus, ele é uma pessoa com o Pai. E isso é muito complexo para poder... Tem até fundamentos filosóficos que os padres da igreja tiveram que explorar para chegar a essa definição. Então, nós não vamos entrar nesse aspecto. Nós vamos ficar aqui nessa afirmação do credo apostólico. Quem é Jesus Cristo? É esse aí, dessa história que foi contada dentro do credo. Nasceu de uma virgem, foi concebido pelo Espírito Santo, é o Filho unigênito do Pai, é tudo isso que a Bíblia diz para a gente que ele é. Ele foi julgado, condenado injustamente sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto injustamente, mas ressuscitou e hoje está à direita do Pai e vai vir para buscar aqueles que são seus. Essa é a fé básica do cristão. Quem é Jesus Cristo? Como é que você explica quem é Jesus Cristo para você? Hoje nós vivemos num tempo em que tudo aquilo que as pessoas sabem sobre Jesus é aquilo que está nos livros, é aquilo que está no cinema, é aquilo que está no teatro, nas representações, nos quadros. E essas representações de Jesus do nosso tempo mostram um Jesus que é completamente diferente daquilo que a Bíblia diz. Até mesmo na sua feição, né? Jesus é apresentado como branco, cabelos loiros, olhos azuis. Essa representação é completamente equivocada. Há, inclusive, uma interpretação vinda da teologia negra que questiona essa definição e diz, olha aqui, vamos pensar no seguinte, quando Jesus era neném, seus pais tiveram que fugir para o Egito, para se esconder. Imagina, o Egito era um país, uma nação, uma região habitada por negros. Você acha que um louro de olho azul ia passar despercebido numa terra que só tem negros? Então ele estava ali porque ele era da mesma identidade étnica das pessoas que habitavam naquela região.
E era tão difícil conhecer Jesus, que para que ele fosse traído, foi preciso que houvesse uma marca, que foi o beijo de Judas Iscariotes. Quem o beijar, esse é o Messias, esse é o Jesus que vocês têm que prender. Para que ele pudesse ser diferenciado no grupo dos seus seguidores. Ele não tinha nenhuma pompa, nenhuma aparência que pudesse denotar que ele fosse alguém resplandecente, alguém cheio de brilho, andando pelas ruas. É um equívoco, ele era um ser humano como eu e você. Se ele entrasse aqui nessa sala, a gente ia comparar ele a qualquer pessoa, ao funcionário do prédio, a algum mensageiro, a alguma pessoa que veio aqui nos ver. Era isso que era Jesus. Jesus, quando chegava, ele chegava igual todo mundo chega. E era preciso, então, que ele fosse identificado por algum gesto, por alguma coisa, que as pessoas se dirigissem a ele. De tal maneira, gente, que eu tenho para mim que o que a gente sabe de Jesus é tudo marcado por uma certa tensão. Tudo que a gente sabe de Jesus é marcado por uma tensão. Nada está muito certo. Ah, Jesus viveu. Ok, cadê a certidão do nascimento dele? Qual o registro? Não existe nenhum... Você vai a Jerusalém, você tem as marcas lá que deixaram, né? Que depois da investigação, dos estudos, mas ali não tem. Nenhum lugar. Cadê a manjedoura de Jesus? Cadê o lugar onde Jesus ficou hospedado na casa de Maria e Marta, que foi a lição de hoje de manhã? Não tem. Já não tem nada, nenhum vestígio que ficou ali. Mas a gente tem a certeza de que aquilo que o Evangelho diz dá conta de um ser humano que viveu naquela região, naquelas condições. Os relatos do Novo Testamento são relatos confiáveis de que uma certa pessoa, com uma certa característica, que são apresentadas no Novo Testamento, ali viveu. E ele ensinou as coisas que ensinou. Então, nós temos uma tendência, ou pelo menos duas tendências, que envolvem o conhecimento de Jesus. De um lado, nós nos deparamos com um componente que é variável. Qual é o componente variável das informações que nós temos sobre Jesus? São os títulos que as pessoas usam para dizer quem é Jesus. Quem é Jesus? Ele foi chamado de mestre, ele foi chamado de Messias, ele foi chamado de Rabi, ele foi chamado de Salvador, ele foi chamado de Senhor, ele foi chamado de tantos outros nomes. E era isso que identificava a ele. Ele era conhecido pelos nomes que as pessoas davam a ele. É necessário, então, para que a gente conheça quem é Jesus, examinar o que cada um desses títulos diz, que enaltecem sua pessoa e definem aquilo que ele veio fazer. Eles expressam o que é Jesus. O que é Jesus? Ele é o Salvador. Mas não diz quem é. Para a gente saber quem é Jesus, a gente precisa se deparar com outro componente, que é um componente mais permanente, que é a própria história de Jesus, que está ali no Novo Testamento, nos Evangelhos. Essa ninguém muda, essa não foi alterada, foi um registro dado à história. E para a gente conhecer Jesus, é necessário recorrer à história que culmina com a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua glorificação. É o que está no Novo Testamento, é aquilo que diz quem é Jesus. Quando pergunta assim, quem é Jesus para você? Ah, ele é o meu Salvador. Isso não diz absolutamente nada. É apenas um título que você deu para ele. Ele diz o que Jesus representa para você. Mas quem é Jesus mesmo? Quem é essa pessoa? Qual é a sua aparência? Qual é a sua nacionalidade? O que ele estudou? O que ele fez? Quem é Jesus? Isso a gente só vai saber lendo o Novo Testamento. E é interessante porque essa pergunta sobre quem é Jesus e não o que é Jesus, Jesus também fez aos seus discípulos.
Ele perguntou: o que as pessoas estão dizendo aí sobre mim? O que dizem os homens a respeito de mim? E aí eles dizem: dizem que você é o profeta, que você é um Messias, que você é o Elias, que você é alguém que ressuscitou dos mortos. Ok, e vocês? Quem eu sou para vocês? Quem eu sou para vocês? E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Mateus 16, 15. Jesus quer saber como é que você o vê, como é que você o entende. Quem é Jesus para você? Quem é essa pessoa que você diz que acredita e segue? E essa sempre será uma questão atual para que a gente possa responder. E para essa resposta, só temos uma fonte de consulta, somente um subsídio, que é o Evangelho. Os 4 evangelhos que estão no Novo Testamento, isso já foi atestado por grandes pesquisadores. Existe um campo da teologia chamado Jesus histórico, né? A cristologia dentro do Jesus histórico, que implica na busca dessas informações. Eles já procuraram vários documentos, várias fontes. É possível que alguém naquela época tenha registrado, e não tem registros confiáveis fora do Evangelho. Os Evangelhos são, sim, as únicas fontes cientificamente comprovadas de quem foi Jesus. Mas dizem que ele andou lá pela Índia, andou lá para não sei aonde. Tem um documento do século IV, do século V. Não são confiáveis. Nenhum deles. Os 4 evangelhos são. E a igreja, o cristianismo, lutou muito para preservar esses textos, de uma forma extraordinária, para preservar os textos, para que a gente pudesse ter hoje um documento que fosse confiável a respeito da história de Jesus. Então, nós estamos falando que há 2 dimensões para a gente tratar da pessoa de Jesus. Há 2 maneiras de compreender Jesus. A primeira é essa do Jesus histórico. Algumas teologias falam que é o Jesus de baixo, o Jesus humano, aquele que nasceu, cresceu e andou com a gente até experimentar a nossa morte. O Jesus histórico, então, é aquele que foi um homem que viveu no século I da era cristã, ou da era comum, como um judeu na Palestina e influenciou toda a humanidade. Esse Jesus histórico a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender, porque a maioria das pessoas que creem em Jesus preferem o Jesus divino, o Jesus glorioso, o Jesus da vitória, que parece que era um guerreiro com uma espada, podendo falar com autoridade, chegar, derrubar as mesas, né? Ofender as pessoas, eu sou o tal, dar carteirada. Jesus não foi isso. Jesus foi um homem humilde. Sua profissão era carpinteiro. E quando ele começou a fazer milagres, alguém perguntou: mas esse aí não era o filho do seu José, com a dona Maria? Não é o filho do carpinteiro? Não. As pessoas que criticavam Jesus diziam: mas esse camarada aí, ele come com pecadores, ele é um beberrão, porque ele come e bebe com os pecadores. Que isso aí é Messias? Nada. E alguém que viu Jesus na cruz deve ter dito lá assim: tá ali não é à toa. Deve ter feito uma coisa muito errada para poder ir para a cruz. Mas a segunda dimensão, a gente não pode esquecer, que é o Cristo que a gente acredita. É o Cristo da fé. É o Cristo que teve a sua história, teve a sua vida, mas também teve a sua vida conosco. Tocou o nosso coração, nos impactou, nos chamou para uma nova vida. Então, do ponto de vista da fé,
Jesus foi a melhor revelação de Deus aos homens. Jesus, ele expressa o amor de Deus por nós. Não há nada mais visível do que Deus é capaz de fazer por nós do que aquilo que Jesus realizou em sua vida. Jesus afirmou em relação a si mesmo. Ele deu uma definição de si mesmo para nós. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus procurou mostrar em toda a sua trajetória que a relação entre Deus e o homem é essencial para a vida. Se você quiser ter uma vida feliz, uma vida boa, Jesus ensinou que só é possível através da nossa relação com Deus. Mas isso não é uma coisa que você faça, eu quero Deus na minha vida. Você tem que fazer através de Jesus Cristo. Você não consegue essa relação com Deus através da sua religião. Você não consegue essa relação com Deus fazendo boas obras. Você consegue essa relação com Deus seguindo uma pessoa. Não se resume a representações de imagens tiradas do passado, de nossas imaginações. Não é de leis nem de rituais que vão fazer com que a gente tenha uma aproximação de Deus. A maneira como a gente se aproxima de Deus é através da relação com Jesus Cristo. Ele disse o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós não defendemos uma doutrina, nós não defendemos uma moral, nós defendemos Jesus Cristo. Nós seguimos Jesus Cristo. Então, para a gente pensar nisso, há algumas implicações dessa maneira de Deus cuidar da gente ver Jesus sendo a expressão do cuidado amoroso de Deus, que nos convida a segui-lo, que nos convida a ter uma vida nova. Em primeiro lugar, a gente superar esse engano. A gente precisa perceber que a nossa vida está distante do ideal de Deus. Por isso que Jesus se fez como um de nós, para que ele vivesse a nossa vida e a gente pudesse ver através da vida dele o quanto a gente está distante do amor e do cuidado amoroso de Deus. Não são os que têm saúde que precisam de médico, disse Jesus, mas sim os doentes. E ele viu que nós somos pessoas que carecemos desse amparo. Aquela pessoa que se torna arrogante, dizendo que não precisa de Jesus, ok, você está bem, não tem problema nenhum, segue sua vida. Se você for feliz, ótimo. Mas a gente entendeu que só dá para seguir ao Senhor, ter Deus na nossa vida a partir da relação com Jesus. Em segundo lugar, o reconhecimento das nossas carências. Jesus foi um defensor de pessoas desprezadas, excluídas, injustiçadas. Jesus não foi defensor de ricos e poderosos. Ele não fez isso. Há muitos cristãos que têm muita dificuldade de entender isso. Jesus esteve ao lado daquele que é marginalizado, daquele que é excluído, daquele que é vítima da sociedade, daquelas pessoas que sofrem injustiça. Diz a palavra de Deus: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mas também precisamos ter um reconhecimento, que receber esse convite de Jesus, para a gente orientar a nossa fé a partir do seu ensino, a partir da sua vida, de seguirmos a Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, é um presente de Deus para nós, é dádiva, é dom divino. Jesus sabe que a nossa vida é formada mais por dádivas e oportunidades do que pelos nossos merecimentos e conquistas. Você não vai se tornar uma pessoa melhor só porque você tem boas intenções. Aliás, alguém já disse no ditado popular que o inferno está cheio de boas intenções. É um ditado popular, não é? Deve ser. Tomara que seja só um ditado popular. Eu tinha um amigo que dizia uma coisa muito interessante. Eu era criança, tinha uns 7, 8 anos, e ele dizia que o chão do inferno é cimentado
com cérebro de pastores. Eu, com 8 anos de idade, ouvia essa história. O chão do inferno é cimentado com cérebro de padres e pastores. O que significava isso, até hoje não entendi. Ainda bem que é uma palavra de uma pessoa que não tinha compromisso nenhum com nada, mas eu fico impressionado. Será que o meu cérebro vai servir para o diabo pisar em cima? Não é isso não, Senhor. Eu vou pela tua palavra. Essa é a boa notícia, esse é o teu amor, porque viver na tua graça, isso é um presente, é uma dádiva, não é meu merecimento, eu não mereço nada. Toda honra e toda glória são dadas ao Senhor. E Jesus disse, a dádiva é essa, o reino de Deus chegou até vocês, vocês são felizes por verem as coisas que vocês veem, por ouvir as coisas que vocês ouvem. Teve muita gente no passado que queria ter essa alegria e não teve. E vocês hoje têm a alegria de tomarem parte do reino de Deus, que é dado a vocês. Vocês hoje têm a alegria de receberem as manifestações, as intercessões, as ações do Espírito Santo, que muita gente no passado quis, mas hoje é dada a vocês graciosamente. Glória a Deus por isso, porque nós estamos aqui hoje não porque a gente é bonitinho, né? Não porque a gente não peca e não sapeca, não porque a gente é bonzinho. Estamos aqui porque Jesus nos ama. Ele nos convidou e Ele ofereceu o seu convite amoroso e nós o aceitamos de bom grado. E apenas por isso estamos aqui nesta noite. Graças a Deus. Glória a Deus por isso mesmo. Como eu gosto de pensar dessa maneira. Como isso me faz bem, como isso é libertador para a minha vida, de que eu não tenho mérito nenhum em nada, toda honra e toda glória é de Jesus Cristo. Tudo aquilo que eu vivo na minha vida, eu vivo por causa da graça do Senhor Jesus, que está nos conduzindo. Às vezes dá aquela vontade de ser orgulhoso, de se ufanar com alguma coisa, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho o título A, o título B, mas nada disso vale para o Senhor. Eu sei que é pela graça dele que nós chegamos até aqui. De tal maneira que crer em Jesus tem algumas implicações para a nossa vida. Tem algumas coisas que precisam ser dadas. Bom, gente, eu fiz um favor para vocês, eu deixei a colinha hoje aí, já impressa no informativo, né? Então, vocês vão passar direto, né? Todo mundo aqui, no dia 31 de dezembro, vai passar de ano, com certeza, porque hoje a colinha está prontinha. A prova já veio com as respostas, né? Então, no dia 31 de dezembro, todo mundo vai passar de ano, graças a Deus, né? Esqueça disso não, hein? Dia 31 de dezembro, todo mundo passa de ano. Gostou não? Bom, a primeira implicação é que Jesus se fez humano. E esse ato de Jesus se fazer como gente é para que a gente pudesse aprender o que é ser gente. Jesus se fez humano como nós, para que pudéssemos aprender a ser humanos como ele foi. Jesus é o modelo, o protótipo de um humano perfeito. Alguém que viveu a sua humanidade intensamente. Jesus nos convida a termos um relacionamento com ele, que envolve tanto a aprendizagem de um novo modo de vida, quanto um compromisso de viver essa novidade de vida no mundo em que nós vivemos. Você é convidado a aprender a ser humano como Jesus, para que você possa viver essa nova humanidade, ser uma nova criatura no mundo, onde as pessoas estão carecendo de exemplos, de modelos para poderem ser seguidos. E nós, como seguidores de Jesus, precisamos ser essas referências do que é ter uma nova vida transformada por Cristo. Se alguém quiser acompanhar-me, disse Jesus, quer aprender de Jesus, quer ser um seguidor de Jesus, quer ser essa pessoa que se torna tão humana quanto Jesus se tornou, se alguém quiser acompanhar-me, disse Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me.
A segunda implicação é que Jesus procurou viver de um modo em que seus ensinos fossem percebidos na sua própria vida. Jesus teve muitos ensinos, muitos mandamentos, muitos princípios que ele colocou, muitas formas de interpretar a Bíblia, muitas formas de interpretar a lei, de compreender o sofrimento humano. Jesus teve muita informação para ser dada, mas a maior aprendizagem que podemos ter é perceber nos atos de Jesus aquilo que é essencial para nós. Foi assim que seus discípulos fizeram. Durante 3 anos, ele caminhou com seus discípulos, ele orientou a vida dos seus discípulos, ele serviu de exemplo para os seus discípulos. Jesus procurou mostrar em todos os seus discursos e atitudes um novo modo de entendermos o quanto Deus nos ama e se importa conosco. Carta aos Hebreus. Já os cristãos estão desenvolvendo as memórias daquilo que Jesus deixou ensinado e diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. Você já foi tentado? Você já foi tentada? Jesus também. Você acha que está difícil? A prova é grande? Jesus também sentiu. O nosso sumo sacerdote, o modelo que a gente tem para seguir, é uma pessoa que venceu. É alguém que passou por tudo isso que a gente passa e pôde dizer: eu venci. E a terceira implicação é o fato de que toda a vida de Jesus é uma evidência de que Deus se manifestou, ou Deus manifestou sua presença salvadora e libertadora como nós. Alguém que viveu como Jesus viveu. Alguém que ensinou o que Jesus ensinou. Alguém que atraiu pessoas como Jesus atraiu, só podia ser divino. Jesus era tão humano, isso é Leonardo Boff, um teólogo brasileiro, que diz isso. Alguém que foi tão humano quanto Jesus foi, só poderia ter sido divino. Alguém, para ter a humanidade que ele teve, só podia estar imbuído de um dom divino extraordinário. E foi o que Jesus foi. A vida inteira de Jesus foi uma expressão da ação de Deus entre os homens. A maneira como ele nasceu, a maneira como ele viveu, a maneira como ele morreu, a maneira como ele ressuscitou, revelam a presença salvadora e libertadora de Deus em meio a pessoas que sofrem, a fim de transformar essa realidade. E eu tenho para mim que a maneira como ele voltará não será para fazer ameaças, não será para o pavor daqueles que o seguem, mas para a alegria, a concretização da esperança daqueles que aguardam a sua vinda, daqueles que vivem de acordo com a sua promessa. Quando Jesus diz: quem me vê, vê o Pai, ele está dizendo: é isso. Vocês estão vendo tudo aquilo que o Senhor preparou para a humanidade, que Deus trabalhou desde a criação e que está trabalhando até para a concretização da realidade celestial, pode ter certeza, vocês encontram em mim. Quem me vê, vê o Pai. Bom, a gente conclui essa palavra dizendo o seguinte: pensa bem, gente, estamos diante de alguém que teve uma vida extraordinária. E diante de alguém que tenha vivido como Jesus viveu e ensinado as coisas que Jesus ensinou, só temos 2 coisas a fazer. Quando você descobre que Jesus é essa realidade viva do amor divino, só tem 2 coisas.
para você fazer em toda a sua vida. Ou você acolhe o seu convite amoroso, ou você o rejeita. Não dá para ter meio termo com Jesus. Não, deixa ele lá no cantinho, porque Jesus ele não se contentaria com o pouco da gente. Diante desse convite amoroso, vindo de quem viveu como Jesus viveu, que disse as coisas que ele disse, eu só tenho duas alternativas. Ou eu abraço esse convite amoroso e transformo a minha vida, ou eu nego. Jesus ele deixou um convite para todos nós. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essa palavra é uma palavra para quem vive esse tempo tão estranho, sobrecarregado. Usando a linguagem de um filósofo desse tempo, vivemos a sociedade de cansaço, a sociedade de gente cansada, a sociedade de quem não tem modelos reais, só modelos virtuais. Nossos modelos não têm vida real, eles estão dentro de uma tela. Estamos cansados disso, iludidos, e nos deixamos enganar. Esse convite também é para hoje. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Espero que essa palavra possa nos encorajar, né? A relembrar aquela decisão que a gente tomou um dia de entregar a nossa vida a Cristo. Quem sabe alguém na internet vai ouvir essa palavra e vai se sentir tocado pelo Espírito Santo. E essa é uma oportunidade das pessoas poderem fazer uma entrega de sua vida a Jesus, ou de renovarem o seu voto com Jesus e dizerem para si mesmos: vale a pena seguir alguém que viveu como Jesus viveu, que ensinou o que ele ensinou. Vale a pena seguir Jesus. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra. Que o Senhor complete a Tua palavra em nosso coração. Que o Senhor nos fortaleça com essas promessas maravilhosas de nos dar, ó Deus, alegria, esperança, de uma vida frutífera na Tua presença. Que o Senhor nos capacite a sermos testemunhas do Teu amor, do Teu cuidado, que sejamos bons exemplos de quem segue o Teu Filho Jesus. Guarda-nos, ó Deus, no nome de Jesus te oramos. Amém e amém. Bem, gente, estamos chegando ao final da nossa gravação, né? E quero agradecer aos que estão na internet. E no próximo domingo continuamos. Vamos falar sobre o Espírito Santo. Olha que coisa boa, né? Tem Igreja Batista, não é? Tem crente que diz que Igreja Batista não fala do Espírito Santo. Bom, vai ser uma novidade, né? A gente vai falar sobre o Espírito Santo semana que vem. Quem sabe aí a gente tenha novas aprendizagens para nós. Deus os abençoe. Um bom restinho de domingo para todos e todas.